É isso, meu povo. O Matheus é o novo fazendeiro. E temos então 3 peões na roça: Fernando, Rayane e Ioná. O voto é para ficar e o participante menos votado vai ser eliminado ainda hoje. Vale lembrar, gente, que o Votalhada já soltou a primeira parcial. E na parcial do Votalhado, o eliminado é o Fernando, com 12,70%. A Rayane ficaria no jogo com 24,10% e a Ioná a mais votada dos três, com 62,90%. Diga aí, para quem que você está votando? Se você está votando para que o Fernando continue, coração vermelho no espaço de comentários. Se você está votando para a Rayane continuar, coração verde. Mas se você está votando para a Ioná continuar, coração amarelo. Deixa o seu like aí, participe. Nossa meta são de 2.800 likes. Eu conto muito com o seu apoio e a sua colaboração. Vamos começar então a resumir tudo aqui para vocês? Bora aí, tem muita coisa para resumir para vocês depois que o Matheus voltou fazendeiro, gente. Muita gente ficou em cima do Matheus. Inclusive, algumas pessoas resolveram tirar algum sarro do Matheus também. Sarro, Matt. Sarro do Matheus. Isso, gente, porque o Matheus, durante o programa ao vivo, falou sobre levar uma facada de algum participante. E essa facada... Desculpa. E essa facada seria da Saori, da Duda, talvez. Não sei. Os participantes aí da casa resolveram cantar uma música pro Matheus. E a música foi a seguinte. Ô Rita, volta desgramada. Volta Rita que eu perdoo a facada. Ô Rita, não me deixa. Volta Rita que eu retiro a queixa. Esse elenco é maravilhoso, gente. Cantando a música da facada, porque o Matheus disse que levou uma facada durante a formação da roça. Eu achei maravilhoso. Se você gostou, gente, coloca a faquinha aí nos comentários também. Quero ver um monte de faquinha. Bom, o Shaya conversa com a Rayane e o Shaya confirma, ó, Rayane, fica tranquila, fica calma, você vai ficar, relaxa. E a Rayane, ai, se Deus quiser. E o Shaya respondeu, você acha que a Ioná sai? Aí realmente a Rayane não tem resposta. Mas a gente sabe que a Ioná vai ficar. O Mesquita já recalculou rota e deu um abraço e cumprimentou Matheus e falou o seguinte, independente do que foi, parabéns, que foi merecido. Bom, a Saori inclusive ouviu uma indireta do Matheus. O Matheus passou ali do lado da Saori e do ex-grupinho ali. E aí, gente, ele disse que parece que algumas pessoas não abraçaram ele. A Saori então aproveitou e falou, Matheus, parabéns, tá? E ele disse, vergonhoso é que ninguém vir falar comigo. Eu não tenho que abraçar. Fui eu que cheguei aqui. E a Saori, eu fiquei sem graça, mas eu vim, aliviou um pouquinho então de tudo que aconteceu? O Matheus, aliviou pra caramba. Eu precisava soltar esse grito. Duda também parabenizou o Matheus e disse, parabéns pela prova, não precisa ficar falando isso de facada, porque não tem nada a ver. Tava esperando todo mundo conversar com você para depois ir lá e te desejar boa sorte. E Matheus, mas é um sentimento meu, Duda. E a Duda disse, até porque falei que tava sentindo que você ia ser fazendeiro. E não tinha por que você ficar falando nisso. Já desejei parabéns pela prova, Matheus. Só que minutos antes da Duda dar parabéns pro Matheus, no quarto, Duda, Saori e Tamires conversam exatamente sobre o retorno do Matheus como fazendeiro e as falas dele com relação à facada. A Duda diz o seguinte, o que o Matheus quer que eu fale? Meu Deus do céu, falou ao vivo da facada, falou não sei o que de facada. E a Saori disse, mas enfim, amiga, tem que dar parabéns. E a Duda, que se for também, não se fode. Como que é aquele ditado? Não fode, nem sai de cima? E a Ioná tava ali e respondeu, Duda, esse negócio de relacionamento e arte sempre dá nisso. Isso é normal, viu? E a Duda disse, mas não tem relacionamento com ninguém, viu, Ioná? Ai, meu Deus. Já na casinha da árvore, gente, os participantes do antigo grupinho, que parece que estão se reunindo, estavam conversando ainda sobre agora a Carol. A Duda disse, a Carol fica falando hi fica, gente, que loucura. E a Tamires, a máscara da Carol despencou, né? E a Duda disse, eu gostava muito da Carol, achava engraçada. Ela soltava umas coisas que eu não concordava, mas achava super engraçada a Carol, super legal. Ela me chama de cobra agora em crescimento, poxa vida. E a Tamires disse, ai, gente, mas eu nunca senti verdade por parte da Carol, tá? Eu nunca senti verdade. Ela nunca gostou de mim. A única pessoa que talvez ela goste é da Kate ainda. Duda então disse que nunca prometeu nada pro Matheus. E disse isso inclusive pra ele, enquanto os dois ainda tinham um relacionamento. Segundo ela não é relacionamento, tá? Mas segundo o pessoal aí, disse que na verdade é relacionamento mesmo.
Bom, a Duda inclusive disse que agora tá um monte de gente babando o ovo do Matheus, porque o Matheus é um novo fazendeiro, mas é óbvio, né? Sempre aparece os baba-ovo. Bom, a Carol disse que avisou o Matheus para reorganizar o jogo e recalcular as rotas, pois até mesmo os embates antigos já foram substituídos. A Carol então informou ao grupão que agora a sua torcida é para que o Fernando e a Rayane continuem no jogo. Ô, Carol, meia-noite eu te conto segredo, viu? Vem aí. Voltando para a casinha da árvore, Saori disse que Fernando está chorando muito. Tamires comentou que a esperança do Fernando era na verdade que o Matheus perdesse a prova e que aí sim o Matheus seria eliminado no lugar dele. Afinal, o Fernando acredita que o Matheus é uma planta no jogo. O Nizam conversou com a Saori, gente, ali perto da área do fumódromo, e o Nizam quis saber se a Saori havia realmente dito que Matheus era uma das suas prioridades. E aí a Saori falou que não, que ela falou que a prioridade dela era o Dudu, e que ela falou isso 50 vezes. Só que não é verdade, né, Saori? Você falou que a prioridade era realmente o Dudu e o Matheus. Inclusive, salvaria até o Matheus no Resta 1. A Saori falou o seguinte. Bom, tava na academia, mas o Dudu é minha prioridade. Ele e a Duda, na verdade. O Dudu e a Duda. Eu fiquei 4 dias sem conversar com eles. Minha prioridade era só o Dudu e o Dudu era fazendeiro. Fiquei 4 dias sem conversar com o Matheus até ontem. Eu fiquei próximo da Tamires. Ontem fiquei o dia todo com a Tamires. Ele falou que tinha combinado o Resta 1 com você e eu não concordava com isso. Em relação a combinar o Resta 1, o Nizam disse que não joga mais em grupo, pois quer articular contra o Fernando. Mas daqui a pouco o Fernando tá fora, o Nizam. Nem precisa articular nada contra ele, não. Bom, na sala, o Oshaya revela que tá pegando o ranço de um participante. Ele diz o seguinte. Quando o moleque voltou fazendeiro, o Nizam colou nele no meio do bagulho. Deixa eu fazer o cavalo? E o cara falou, calma, depois eu vejo isso. Eu tô pegando ranço do Nizam. Pois bem, eu fui fumar cigarro e o Nizam já tava conversando com a Saori. Falando sobre o Wallace também. A Saori falando, que o Wallace tá mais agressivo, que não sei o que a minha opção era o Shaya. Hoje o Wallace me chamou pra trocar minha ideia de super de boa. A gente tá de boa, não tem nada a ver com isso daí. E o Nizam tá plantando. Shaya, inclusive, diz que tanto Saori quanto o Nizam são lixos no jogo. E o Fernando também disse, o Nizam é um lixo. E o Shai responde, eu entrei e chamei o Wallace, cola aí, por um acaso eu falei pra ele, vamos na dispensa? E a gente trocou uma baita de uma ideia da dispensa, eu falei, você tem minha palavra, e se eu falar, eu te defendo, essa hora é um lixo, e o Nizam é outro lixo, se vocês virem eu conversar, pode ficar de boa com relação a isso. Pegou ranço, né? Shaya continua chamando o Nizam de lixo. O Fernando diz que, na verdade, realmente é um cara muito lixo. E o Toninho disse, eu te avisei desde o início, desde que ele perguntou se eu tinha ADM. Creu disse, inclusive, que o Fernando com a Rayane... o Creu, inclusive, disse que conversou com a Rayane sobre a prova do fazendeiro, em que ele frisou que o Matheus merecia ter sido traído 3 vezes. Creu disse... Ela falou, imagina se a Martina, Will e Michelle me traem? Maria nem existe, disse o Creu sobre a Rayane. No quarto, gente, o Fernando tá chorando. Que dó, né? Que dó. Bom, é isso. Voltando pra conversa. Bom, o Shaya falou o seguinte, esse maluco aqui, e apontou pro Nizam, a gente vai tirar ele do jogo, disse o Shaya. Vamos ver, né? Estão tentando ir pra cima com tudo do Nizam no jogo. Bom, o Dudu tá preocupado. Com o que, Matt? Com a audiência do programa. O Dudu disse que essa semana será uma das piores semanas do programa, porque vai ter baixa audiência, pois não tem mais embate, os embates estão esfriando. E aí o Dudu falou o seguinte, estou vendo uma monotonia aqui. Em vez de subir, está descendo. E eu tenho que salvar esse programa nessa semana, estou prevendo uma queda de clima. E aí o nós respondeu, vai cair a audiência, vai cair tudo, disse Yona. O Du é o diretor, tá planejando, já tá vendo as expectativas de audiência do Ibope, mas fica tranquilo, tá? Tá em primeiro lugar na frente da Globo. Bom, logo após vencer a prova, o Matheus também conversou com o Du. E essa conversa, gente, foi realmente sobre o Dudu não torcer pro Matheus, porque durante o programa ao vivo, o Dudu disse que queria que a Yoná fosse fazendeira, mas inclusive que queria que até a Rayane fosse, mas não o Matheus. E o Matheus falou o seguinte, Dudu, eu não esperava isso de você. E o Dudu respondeu, é por causa da sua reação no Resta 1, de ficar decepcionado. Aconteceu a mesma coisa comigo, eu não agi da mesma forma que você agiu, Matheus. E o Matheus disse, você não sabe porque a Saori na academia falou que a prioridade dela era eu e você. E aí foi a minha decepção. E o Dudu disse, a sua reação foi muito parecida com a reação da Renata. A Renata teve alguma reação? Nem lembro mais da Renata.
E o Matheus respondeu: a minha decepção foi porque ela falou: minhas prioridades são Dudu e você. Dudu tá fazendeiro e eu vou te salvar. Aí ela chega e salva a Tamires. A Duda falou pra caramba da Saori uma noite antes e voltaram a ser super amigas e ela salvou a Saori. Não tem cabimento, essa foi a decepção. Tua fala foi mal, porque em nenhum momento você veio falar comigo, disse o Matheus pro Dudu. Na casinha da árvore, gente, a Tamires disse que vai puxar mutirão para que a Ioná continue no jogo. A Tamires, inclusive, falou sobre o Matheus. Ela perguntou qual que é o signo do Matheus e a Duda respondeu que era escorpião. A Tamires ficou chocada por o escorpião é vingativo e que ela acha que o Matheus vai vai se vingar dela e vai colocar ela em algum animal, como por exemplo a vaca ou o cavalo. Será mesmo? Saori falou o seguinte: gente, por favor, ajuda a tirar a Rayane. Ela megera, é muito soberba. Fica a Ioná. E o Dudu disse: para o bem do entretenimento, para o fim dos sabonetes, disse o Dudu aí, e também quer que a Ioná continue. Bom, o Valério começou a criticar o Dudu. E criticou pra caramba lá no quarto. Ele disse basicamente o seguinte, ó. Quando você fizer o seu programa, Dudu, você me convida. E o Dudu respondeu: você tá sendo então interesseiro, Valério. E o Valério: ah, foda-se. Vai arrumar um programa que eu vou então. E a Duda disse: até que enfim o Valério acordou no jogo então. E o Valério: tá perdendo a graça. O Dudu é fedido, é um cagão. Vou falar que ele é um cagão de TV. Vai se fufu, vai cagar na TV. Foi lá cagar na TV e ficou desempregado e veio parar aqui. Do nada, gente. Aí o Valério saiu do quarto e continuou falando. Ah, é. Vocês Dudu também, e a Duda. O que foi, Valério? E o Valério: nada, vai tomar no que também, Duda. Tá desocupada, só fala de jogo o dia inteiro. Vem, vamos aprender a cozinhar pelo menos? Alguém sabe fazer um ovo frito, né? Um ovo fritinho, bem feito, sabe fazer? Tá surtado, gente. Surtou completamente. Surtou, não sei. Tomou alguma coisa estranha aí. Aí o Valério seguiu detonando o Dudu e falou o seguinte: ele é um ridículo, um cagão. Caga no programa de TV e vem encher o saco aqui. Vai arrumar um programa lá na TV então. Tá na minha cama, fica me entrevistando e eu falei: vai arrumar um programa de TV que eu vejo quem eu sou lá no programa do programa que você tiver. E a Carol disse: eu gostei que o Valério tá se posicionando, viu? O Valério tá ficando um babado nesse jogo. E o Valério: ah, esse cagão de micro-ondas. Não ri. Não ri. Respeito o Dudu. Ele não tá mentindo, né? Esse que é o problema. O Valério não tá mentindo. Bom, e o Valério continuou e falou o seguinte: ah, esse cagão de micro-ondas vai arrumar um programa, menino desempregado de TV, tão talentoso, mas é sem graça. Né? Ele tem talento, mas tá onde o talento? Ele tá desempregado. Jornalista ou repórter que ele é? Sei nem o que ele é. Se tivesse um programa de TV, ele tava lá fora e não aqui dentro. Quem que é esse rapaz? Quem é? Quer mandar aqui, dorme onde quiser? Não é assim, não. Ele é o quê? Em que TV que ele trabalha? Dá um Google aí. Hein, gente? Qual foi o último emprego dele? Aí o Nisa falou: calma, calma, que eu trabalhei Ele trabalhou na mesma empresa que eu, né? Que no caso foi a SBT. E o Valério: ah, sei lá onde ele trabalhou. Ele cagou no camarim. Bom, olha só, gente. A Ioná saiu da casinha da árvore e foi cumprimentar o Matheus. Ela se emocionou e chegou até a chorar quando ela abraçou o Matheus. E nessa conversa, gente, a Ioná disse que o Matheus, que torceu muito para que o Matheus virasse fazendeiro e pediu para que ele não agisse com muita emoção e mais com a razão durante os próximos dias. Ela disse: ó, não leva pro coração, por favor, porque o Brasil tá vendo você e você pode estar com as pessoas erradas. E o Matheus responde: exato, mas eu tenho que pensar nos outros agora. Tenho que pensar em mim, Ioná. E Ioná respondeu: você sabe que a gente foi os primeiros aqui, né? Sempre confiei em você, Matheus. Sou como a sua mãe. Pensa assim, como a sua mãe queria que você agisse aqui. Não se iluda com a amizade. Não tenha raiva de ninguém. E o Matheus: ninguém faz a minha cabeça, pode deixar, Ioná. E a Ioná respondeu: que bom que você conversou comigo. Te amo muito, meu amor. E a Ioná abraçou o Matheus com muita força, viu? Será que a Ioná gosta muito do Matheus assim? Eu não imaginava. E o Matheus, será que é recíproco? A gente vai descobrir durante os próximos dias. A Duda e a Ioná reagiram após o papo do peão da Pioa com o Matheus. E a Saori falou o seguinte: explica pro Matheus que eu não fiz de maldade, Ioná. E a Ioná disse: eu falei que ele deve fazer satisfação à mãe dele e ao Brasil. Não leva pro jogo. Duda, você tá totalmente equivocada em relação ao Matheus. Ele vai surpreender todo mundo aqui. Ele não é louco. E a Duda falou: ele é louco. E a Ioná: não é. Ele é um cara que diz assim: se eu fizer isso e o povo lá fora pensar que é uma vingança, será que é bom pra mim? Ele pensa antes de agir, disse a Ioná. Bom, a Rayane contou que está em paz com a Carol, por incrível que pareça. E para vocês que não sabem, a Carol quer que a Rayane continue no jogo. O Will falou o seguinte, ó:
A Carol fez as pazes com a Rayane. Agora vão tramar juntas contra as Barbizinhas, é? E a Rayane: e aí, Tonhonhosa e o Will, tá de paz, em paz mesmo? E a Rayane: super, a paz reinou com a gente. E o Will: que bom, nem sei até quando, na verdade, né? E aí a Rayane responde: eu falei, deixa a chapinha chegar que a gente vai ver se essa paz vai continuar. E hoje, né? Aliás, é amanhã, na festa amanhã. Sexta-feira amanhã é a festa. E aí vai chegar a chapinha, a gente vai ver no que vai dar. O Valério continua revoltadíssimo com o Dudu e disse o seguinte: tá sobrando cama e o povo tá brigando por cama ainda. E o Dudu é tão talentoso que se estivesse empregado, ele não estava aqui. É pela conveniência dele, pela falta de educação dele. Tem hora pra tudo, joga tudo pro lixo o profissionalismo dele. Cadê? Cada um sabe o que faz e o que fez no verão passado. O Dudu é talentoso, inteligente, tem raciocínio, sorte. Agora, se tá aqui e é visível que tem talento, mas não sei se é um profissional mesmo, essa inconveniência é um dos motivos que ele não tá trabalhando. Quem tem que pedir licença é ele. Não sou eu, não, disse o Valério. Ele pegou ranço do Dudu. Pegou ranço mesmo, tá? Bom, a Carol, inclusive, disse agora há pouco que torce pra que a Rayane fique, tá? O Matheus. Ah, que é o momento do abraço, gente. Ó, o abraço da Iona com o Matheus. Eu só tô aqui por conta dela. Não sinta se iluda com amizade, que não tenha raiva de ninguém. Ninguém faz minha cabeça. Bonitinho, né, os dois? Pois é. Bom, antes da gente ir embora, o Dudu perguntou pro Mesquita se o Mesquita desistiu da Duda. E o Mesquita disse que sim, que agora eles só são amigos e vida que segue. Será que vida que segue mesmo? Bom, olha só, a minha enquete do meu Twitter diz que o Fernando vai ser eliminado hoje, com apenas 8,9% dos votos. A Rayane continuará com 26,3% e a Ioná continua também com 24,7%. Esse é o nosso resumo, espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa o like, nossa meta aí são de 2.800 e eu conto com o seu apoio. Até a próxima, fui!